Olá, gente, bom dia. Vamos entrando. Vamos gastar esse tempo juntos, investir esse tempo juntos agora em devoção à palavra de Deus, dando ênfase àquilo que é importante. Essa é a nossa 8ª live nesse período de quarentena. Hoje é dia 8 de abril. Nós temos esse compromisso e juntos vamos aquecer o nosso coração ao redor da palavra de Deus agora. Quero dar as boas-vindas aí a quem está entrando. Minha fiel escudeira Selma, Dr. Júlio, querido irmão, Deus abençoe você, querido, na sua tarefa heróica, incansável. Deus te dê força, irmão. Tem um tal de Netflix da dia e noite aí. Esse é boa. Querido Oswaldo, Marília, sejam todos bem-vindos. Eu não consigo ver todo mundo aqui, mas bom dia, gente. Bom dia, é que vocês não fazem ideia da gambiarra que eu boto esse telefone aqui para ele ficar retinho e parado aqui pra gente. Bruna, Claudinha, Deus abençoe vocês. Sejam todos bem-vindos. Como sempre, a gente dá aqueles 2 minutinhos no início para a turma ir entrando. Tentei desativar aqui as notificações, mas não consegui. Deus abençoe, Klaus. Que bom te ver aqui, querido. Seja bem-vindo. Volte a correr. Para quem não sabe, o Klaus foi meu parceiro de corrida um tempão lá na nossa assessoria. O homem continuou, é campeão de triatlon, faz maratona e eu aqui, rapaz, numa preguiça medonha. Mas doido para voltar, rapaz. Doido mesmo para voltar. Deus abençoe sua vida, fale muito ao seu coração. Bem, bom dia, bom dia. Que Deus nos abençoe. Maria Aguiar, é isso? Maria Gláucia, acho que é. Mateus, vamos lá, vamos começar aqui, 9h32. Gente, eu quero propor algo para vocês. E vou começar dizendo o seguinte. Os estudos da carta de Pedro têm sido extremamente relevantes e importantes, pelo menos pelo que eu ouço de feedback. Depois das lives, muita gente reposta, muita gente indica, muitas pessoas me mandam mensagens, porque é profundo, é precioso demais a gente fazer esse trabalho de olhar para um texto bíblico, entender o contexto no qual ele foi escrito. No caso de uma carta do Novo Testamento, é entender o propósito, né, o porquê daquela carta ter sido enviada, e aí a gente se identifica com aquele contexto e se percebe dentro daquele mesmo propósito. Então, quando a gente sabe que Pedro está escrevendo para uma igreja que estava sofrendo a angústia de não saber se haveria amanhã, em função da tribulação, da perseguição romana, a gente se identifica com muita facilidade, porque é um período de angústia que o mundo tem vivido com essa pandemia. E a gente tem encontrado nas cartas de Pedro muito alento, muito desafio, muita puxada de orelha, mas ao mesmo tempo muitas palavras que nos colocam de volta num trilho de confiança em Deus, não é verdade? Só que eu vou dar um pause nelas, pelo menos nesta semana agora, porque, como eu falei na segunda-feira, nós estamos na Semana Santa. E domingo agora é a celebração da data mais importante do cristianismo, que é a Páscoa. Então eu queria que hoje, quarta-feira, e na próxima sexta-feira, nós deixássemos a carta de Pedro em stand-by. Eu volto a elas na semana que vem. Mas nós vamos hoje, quarta e sexta-feira, olhar para esta semana em que Jesus está em Jerusalém. A narrativa dos evangelhos nos mostra, desde domingo passado, que foi o domingo de Ramos, Jesus entrando em Jerusalém, sendo aclamado por uma multidão de discípulos, com palmas e ramos de palmeiras, né? Dizendo Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. A partir de domingo começa esta semana de Páscoa. E eu vou olhar hoje para um episódio que aconteceu muito provavelmente nesta quarta-feira, né, a quarta-feira da semana chamada Santa, a semana de Páscoa, e a gente vai considerar esse episódio. Deixa eu só te lembrar ou falar para aqueles que estão mais desavisados e que talvez não saibam, ou por esquecimento ou por pura ignorância mesmo, que a Páscoa não é uma festa primeiramente cristã. A Páscoa é uma celebração judaica, remonta lá desde os dias do êxodo do Egito, quando Deus, por poderosa mão,
tira o povo de dentro do Egito e estabelece uma data, esta data que faz a passagem do Egito para o deserto que seguiria na direção da terra prometida, uma passagem do contexto de opressão e escravidão do Egito para um contexto novo de liberdade e plenitude prometidos por Deus. Esta passagem é a Páscoa. O termo hebraico para passagem é pechar. Então é justamente de maneira simbólica esta passagem de um estado de opressão e cativeiro, escravidão, para um estado novo de liberdade, plenitude e vida com Deus. Então, ano após ano, após ano, após ano, por muitas gerações, o povo judeu celebra a Páscoa. Inclusive, como ela é uma data que varia, dependendo do calendário agrícola, ela, esse ano, começou a ser comemorada lá entre os judeus no dia 31, último agora de março, e termina hoje, no dia 8 de abril. No dia 31 teve o primeiro Sedar, que é Seder, melhor dizendo, que é uma refeição cerimonial, e hoje termina com o último Seder, que é esta refeição cerimonial. Ela acontece entre os dias 14 e 21 do mês de Nissan. É um mês do calendário judaico que varia para nós entre março e abril. Então, só para te situar que esta festa da Páscoa, e domingo nos cultos eu vou falar mais sobre isso, ela é uma transposição de uma festa do judaísmo, mas que no cristianismo ela ganha um sentido muito importante, transformador para a história do mundo, do universo, do cosmos como um todo. Então vamos lá, o texto que eu quero ler hoje, ele está dentro desta semana, onde Jesus entra em Jerusalém para de lá não sair mais. Ele seria crucificado na sexta-feira, que nós chamamos sexta-feira da paixão. Paixão vem do latim passio, que significa sofrimento, né? O sujeito está apaixonado pela fulana, então ele sofre, né, com aquele querer estar com ela o tempo todo. Vem daí, sexta-feira da paixão. Hoje é quarta, e muito provavelmente no dia equivalente a essa nossa quarta-feira, Jesus vai à casa, o Evangelho de João diz que é a casa de Lázaro, o Evangelho de Marcos que vamos ler diz que é a casa de Simão, um leproso, talvez um ex-leproso curado por Jesus, assim como Lázaro era um ex-defunto ressuscitado por Jesus. Então vai lá no Evangelho de Marcos, capítulo 14, eu vou ler a partir do verso 1, Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 1, pausa para a água aqui. Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 1. Eu vou ler apenas até o verso de número 11, ok? Acompanhe aí a leitura comigo. Faltavam apenas 2 dias para a semana da Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo, mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, por isso acredita-se que tenha sido também na casa de Lázaro, o capítulo 12 de João diz que foi lá na casa de Lázaro, mas isso são apenas diferenças de narrativas, elas não são excludentes, elas podem ser complementares. Aí na ótica de Marcos, ele continua aqui no verso 3. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximando-se dele certa mulher com um frasco de alabastro contendo um puro perfume muito caro feito de nardo, ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros, indignados, por que esse desperdício de perfume? Ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres, e a repreendiam severamente. Deixem-na em paz, disse Jesus. Porque a estão perturbando? Ela praticou uma ação para comigo, uma boa ação para comigo. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês, e poderão ajudá-los sempre que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, derramou o perfume em meu corpo antecipadamente, preparando-o para o sepultamento. Eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado em todo o mundo,
também o que ela fez será contado em sua memória. Verso 10. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Deus querido, fala conosco nesse texto de hoje. Senhor, nós estamos vivendo esta semana da Tua Páscoa. Para nós é um período tão importante, Deus, um período de quietude, de reflexão. É um período, Deus, onde a gente relembra o Teu sofrimento, mas antecipa com santa expectativa e alegria a Tua ressurreição. O que nós te pedimos agora, meu Pai, é que através dessa palavra o Teu Espírito fale conosco e nos anime, Senhor, nos ponha de volta de pé em dias em que tantos estão prostrados pela angústia, pela tristeza, pelas notícias ruins que se acumulam nos noticiários e nas redes sociais. Senhor, nós cremos que a Tua palavra pode nos pôr de pé. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Eu oro mesmo para que seu dia seja mais especial por causa dessa palavra aqui. Então vamos começar. Aqui no verso 1, Marcos registra que de fato esse episódio aconteceu na quarta-feira da semana da Páscoa. Aí o verso 3 é o centro deste trecho, né? O jeito certo de chamar é perícope. Ele é o centro desta perícope, esse intervalo aí de 11 versículos que nos narram essa história. Então diz assim o verso 3, vale a pena relê-lo para a gente fixar. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, na casa de um homem conhecido como Simão o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Você percebeu aqui que existe um cuidado meticuloso da narrativa do Evangelho em se trazer detalhes. Ele começa dizendo que estavam em Betânia, na casa de Lázaro, na casa de Simão, é porque João no capítulo 12, ele fala lá no verso 3 que a casa era de Lázaro, mas como eu falei, são duas narrativas que não concorrem, elas se complementam, são percepções diferentes do mesmo episódio. Então ele faz um detalhamento muito preciso da situação. Diz que a cidade era Betânia, que estavam na casa de Lázaro ou de Simão, pouco importa, e que ele estava reclinado à mesa. Então ele situa geograficamente num funil, assim, começa do maior para o menor. Betânia, na casa do Simão, à mesa do homem. Aí volta a cena para Maria, muito provavelmente a irmã de Lázaro. Diz que ela tinha um frasco de alabastro, era uma espécie de cerâmica ou porcelana, era um frasco nobre, de um material nobre. E dentro do frasco um material ainda mais nobre. O nardo é uma essência aromática que vem de uma erva natural da Índia, extremamente cheirosa, muito produzida e cara naquela época, vendida por preço caro, tanto é que, você vai ver mais na frente, desperta a indignação daqueles críticos ali de fora, e ela quebra aquele frasco e derruba sobre a cabeça de Jesus. Eu já ouvi gente falando que isso foi uma falta de cortesia, né? Como é que pode, rapaz? O homem estava lá convidado, a mulher vai sujar ele inteiro com aquele óleo, porque era uma essência misturada provavelmente com azeite, para ficar aquela coisa oleosa que grudava, que dava uma fixação imensa, né? Hoje em dia, os perfumes mais caros são aqueles que têm o melhor efeito de fixação, né? O cheiro fica o dia inteiro. Então, imagina só um perfume oleoso. E diz que perfumou a casa inteira. Pois bem, gente, talvez vocês não saibam, eu também não sabia até pouco tempo, mas no Oriente Médio, na Antiguidade, esse ato de se ungir a cabeça de um hóspede com óleo aromático era um ato de extrema nobreza. Quando você queria honrar um convidado, você ungia a sua cabeça com óleo. Talvez e certamente não com tanto óleo como a Maria fez, mas você fazia isso. Olha só, lembra
que no próprio Evangelho de João, aqui no capítulo 12, quando Jesus ouve os críticos reclamando da Maria que estava derramando óleo em seus pés, ele diz assim: vocês até agora não ungiram minha cabeça com óleo, mas ela, desde que eu cheguei, está ungindo os meus pés e enxugando com os seus cabelos. Então, ungir a cabeça com óleo é um gesto de honra ao convidado. É isso que está lá no Salmo 23, quando diz assim no verso 5: preparas para mim um banquete na presença dos meus inimigos ou adversários. Tu me honras ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. É isso que o salmista fala lá: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. E de tudo aquilo que ele não vai ter falta, no final ele diz: ele me honra, o meu cálice transborda e que a minha cabeça é ungida com óleo. Então o que a Maria está fazendo aqui, primeiro, é um gesto conhecido na época, é um gesto comum quando se quer comunicar a todos os presentes naquele banquete o seguinte: este meu convidado é entre todos o mais honrado, e derrama o óleo na cabeça de Jesus. Só que o que chama a atenção então, já que não é o ato, porque como eu lhes disse, o ato era algo normal entre um banquete no qual se queria honrar alguém, o que chama a atenção não é o ato, é a extravagância do ato. E é ao mesmo tempo o simbolismo do que aquele ato representa. A extravagância porque a gente vê aqui que a Maria não mediu esforços e não somou valores. Ela talvez tinha economizado muito para poder ter aquele frasco de alabastro cheio do perfume. Mas naquele momento, de maneira extravagante, ela derramou, entornou até a última gota para honrar aquele a quem ela amava. Mas o simbolismo é Jesus quem nos apresenta, e ele diz mais adiante que este gesto dela era um símbolo do que haveriam de fazer com ele mais adiante, depois que o retirassem da cruz. Uma forma de você preservar um cadáver que em tempo de putrefação iria começar a cheirar mal, era você jogar uma quantidade expressiva de óleos aromáticos sobre o cadáver. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: não só ela usou um gesto cotidiano para me honrar e fez isso de maneira extravagante para demonstrar a grandeza e a profundidade do seu amor para comigo, mas ela também fez isso para anunciar, foi algo que Deus colocou no coração dela, ela não poderia saber isso na mente dela, Deus colocou no coração dela e ela fez, simbolizando o que acontecerá comigo, preparando o meu corpo para o sepultamento. É isso que Jesus vai dizer. Agora pense bem, a Maria, é claro, não queria jogar o perfume dizendo: eu vou jogar esse perfume para mostrar como ele será embalsamado ou preparado para o sepultamento mais lá na frente. Não, ela simplesmente teve a sensibilidade de fazer aquilo que Deus havia posto no seu coração. Então o verso 3 aqui, resumindo, ele comunica para nós esses dois motes da atitude de Maria. Primeiro, generosidade. A extravagância da sua oferta foi generosa, ela entregou tudo o que tinha, foi um alto valor. Mas ao mesmo tempo da generosidade tem a sensibilidade. Alguém que agiu não por aquilo que estava na cabeça dela apenas, mas por um mover de Deus. O que estava em seu coração ela expressou de maneira generosa, mas o que não estava lá a priori Deus colocou e ela foi sensível e agiu num ato profético de preparar o corpo de Jesus para o seu sepultamento. Então olha que símbolo bonito e importante. Agora, os versos seguintes, 4 e 5, mostram a reação dos espectadores, de quem estava ao redor. Porque nos versos 4 e 5 diz que as pessoas ficaram indignadas. Viram que ela havia feito algo extravagante e a priori sem nenhum sentido. Não fazia sentido gastar tanto dinheiro, porque tinham tantos pobres ao redor das comunidades de Israel e tantas pessoas que sofriam debaixo da opressão tributária do Império Romano, que na cabeça daquela turma ali, o que fazia sentido não era ela desperdiçar o perfume na cabeça de um convidado. Ok, você quer honrar o camarada? Bota um pouquinho, como se fazia normalmente. Mas derramar um perfume caro desse? Então, os matemáticos fizeram a conta e disseram: olha, isso podia ter sido vendido por 300 denários. Um denário é um dia de trabalho.
se um ano tem 365 dias, grosseiramente falando, é quase um ano de trabalho, tirando aí os 42 sábados que ninguém trabalhava e mais um dia ou outro de festividade em que não se ganhava por produção diária. Então o que está se dizendo é o seguinte: olha, esse óleo vale um ano de trabalho e ela desperdiçou, podia ter sido vendido e dado aos pobres. Então sempre haverão críticos para apontar o dedo e ou rir, ou fazer chacota, ou criticar de maneira veemente aquilo que uma pessoa obediente a Deus decide fazer por pura adoração, por querer honrar a Jesus. Então, nessa hora, é muito importante você ver que a Maria, ela desafiou a matemática da época e ela agiu pela fé. Você sabe que este gesto da Maria me lembra um pouco deste milagre da provisão. Eu vou dar um testemunho para vocês. Talvez a Maria guardou todas as suas economias e derramou ali na cabeça de Jesus. Mas nada faltou a Maria, até onde nós sabemos do final de sua história. E aqueles que agem de maneira extravagante e generosa para com Deus, também não haverão de mendigar o pão. Isso é promessa da palavra de Deus. O justo, que jamais foi visto mendigando o pão. E o testemunho que eu quero dar é o que eu estou vendo agora nessa campanha que nós estamos empreendendo, chamada de Cesta Solidária. Tem uma conta da igreja que você pode depositar um valor em espécie para comprarmos cestas básicas que serão entregues, que estão sendo entregues. Nós já entregamos quase 400 cestas básicas, isso assim mão a mão, não é no atacado, a gente não está dando para nenhuma organização que vai dar, a gente está levando ou chamando as pessoas para virem buscar, entregando na mão delas, tá? Com luva, com máscara, com tudo dentro dos conformes. Mas o que eu tenho visto é as pessoas fazendo as suas transferências bancárias diariamente. Não para de chegar recursos. Sabe por quê? Matematicamente falando, nós não teríamos condições de cumprir esta meta de 500 cestas por mês. É uma meta que para muitos pode parecer pouca, mas é algo realista e é algo que no nosso entorno, onde nós queremos fazer a diferença, é algo que alcança sim as famílias necessitadas. Mas olhando com olhos numéricos e matemáticos, a situação financeira está começando a apertar para muita gente. Não faria sentido ousarmos um número desse, mas olha, Deus está multiplicando, não está faltando e as cestas estão sendo compradas e entregues. Louvado seja Deus por isso. Então eu quis trazer esse breve testemunho apenas para dizer que às vezes a matemática sensata dos números não podem fazer frente à provisão miraculosa pela fé que Deus promete àqueles que decidem obedecê-lo. Maria foi sensível e obediente, adorou ao Senhor de maneira concreta, abriu mão de um valor grande e a bênção foi grande. E você vai ver já já como Deus abençoou a vida da Maria e como o próprio Jesus haveria de honrá-la. Aí então Jesus responde àqueles críticos no verso 7, dizendo o seguinte: olha, vocês estão aí falando que o dinheiro deveria ser dado aos pobres, mas olha, saibam que os pobres sempre estarão com vocês e vocês poderão honrá-los, mas eu nem sempre, Jesus fala, estarei com vocês. Então o contraste aqui não é entre os pobres e Jesus. O contraste aqui é entre a expressão sempre e nem sempre. O que Jesus está dizendo é o seguinte: sempre haverá uma oportunidade para vocês acudirem os pobres. O mundo é um lugar maculado pelo pecado, pela injustiça, pela opressão, pela desigualdade. Não era plano original de Deus, mas por escolha do homem, o pecado vem e cria este abismo socioeconômico. Então os pobres estarão entre vocês e vocês, portanto, sempre poderão agir, movidos pelo meu espírito, em socorro a eles. Agora, vocês nem sempre estarão na presença do Deus encarnado. É isso que Jesus estava dizendo lá naquela época. Eu nem sempre estarei aqui com vocês, porque eu estou prestes a partir. Então, o que Jesus está falando não tem a ver com o comparativo entre os pobres e Jesus. Quem é mais importante? Quem deve ser priorizado? Não é isso. O que Jesus está falando é sobre um senso de oportunidade que os discípulos não estavam tendo lá atrás.
A oportunidade era de ajudar os pobres. Jesus disse: não, os pobres sempre estarão aí. A oportunidade agora é de vocês atentarem para quem está diante de vocês, ainda que por um pouco, porque no final dessa semana ele haveria de ser crucificado. E isso me chama a atenção para olharmos para a oportunidade que esse vírus está dando para nós agora. A pandemia, o isolamento social ou o distanciamento físico está dando para nós agora esta oportunidade. Jesus não está falando lá sobre um senso de oportunidade equivocado? Pois abra o seu coração e receba essa palavra. Este momento agora talvez possa ser um momento, e certamente está sendo um momento usado por Deus, para nos ajudar a abrir os olhos para este senso de oportunidade. Eu acho que Deus está nos dando 3 oportunidades aqui que eu pensei para a gente aprender hoje e guardar no coração. Anota isso. Primeiro, a oportunidade de priorizar devoção. Devoção a Deus. Às vezes a gente corre tanto que não tem tempo de orar, não tem tempo de tirar um momento do seu dia para jejuar. Jejum e oração. Você faz isso porque você ama o Senhor, porque estar na presença de Deus é algo importante, mas as nossas agendas lotadas, os nossos muitos afazeres furtaram esse prazer de nós. E para muitos, o jejum e a oração deixa de ser um prazer e se torna um fardo pesado. Mas nós voltamos a este momento agora, onde numa primeira oportunidade Deus está nos dizendo: priorize a devoção. Olha, com todo respeito e com muita sinceridade, eu queria lhe trazer uma rápida explicação. O seu jejum e a sua oração são compromissos pessoais e individuais com Deus. A gente não vai jejuar porque o presidente mandou, tá? Até porque não é papel do presidente convocar jejum. A gente não vive na teocracia de Israel de 2000 anos atrás. A gente vive numa democracia, num Estado democrático de direito. O Brasil, por mais que a gente queira, ele não é um país somente cristão. Então o presidente não pode optar apenas pelo cristianismo e convocar um jejum cristão. Então existe um equívoco político aí. Mas eu não quero entrar nessa seara porque já deu muito o que falar. Eu quero apenas dizer que crente jejua não porque o presidente mandou. Crente jejua porque Jesus Cristo ressignificou o jejum lá em Mateus capítulo 6, dizendo que o jejum compete a uma esfera de privacidade íntima da minha relação com o Pai que me vê em secreto. Então eu não jejuo nem porque alguém mandou, nem para mostrar para os outros que o estou fazendo. Eu jejuo porque Deus está me lembrando agora, nessa oportunidade, de que eu preciso priorizar tempo de qualidade com Ele. Eu talvez faça um estudo sobre o que é o jejum, porque muita gente acha que é apenas ficar sem comer e não tem tanto a ver com a abstinência da comida, tá bom? Depois a gente fala mais sobre isso. Então, primeira oportunidade que Deus está nos dando aqui agora é a oportunidade de priorizar a devoção. Segunda oportunidade é a oportunidade de compartilhar recursos. Compartilhar recursos com aqueles que precisam, com os pobres e pequeninos. Lembra-se que Jesus fala lá em Mateus capítulo 25 que todas as vezes que fazemos algo por quem está aflito, necessitado, quando vestimos o nu, quando visitamos o preso, quando acudimos o doente, quando enchemos a barriga do pobre, Jesus diz: é a mim que vocês o estão fazendo. Então a gente não faz apenas por pura filantropia, a gente faz por amor e gratidão ao Senhor, porque ajudar o próximo é a forma mais concreta e visível de servir ao Senhor. Por isso que o nosso lema como igreja é amar ao Senhor, glorificá-lo através do serviço ao próximo. Amém, queridos? Então, é uma oportunidade. Jesus estava falando ali da oportunidade dos discípulos, o senso deles estava equivocado. Então, para nós, é a oportunidade de priorizar devoção, oportunidade de compartilhar recursos e, em terceiro, oportunidade de aprofundar relacionamentos. A gente está convivendo mais com os nossos familiares e a gente está tendo a oportunidade de conviver mais virtualmente com pessoas para quem a gente liga, com quem a gente conversa na internet. Esses dias eu peguei o telefone e liguei para alguns senhores e senhoras da minha comunidade,
perguntando como é que estavam, e um senhor de maneira muito carinhosa me deu assim um tapa na cara. Ele chegou e disse assim: puxa, pastor, estou tão feliz, foi preciso um vírus para o senhor ligar para mim. De fato, eu nunca tinha ligado para aquele irmão, pelo menos simplesmente para saber como ele estava. Talvez tivesse ligado para saber uma coisa e outra, talvez relacionada à igreja, mas para saber como estava, como é que você está, fala aí um pouquinho, vamos conversar. Ficamos 15 minutos. Foi preciso um vírus, pastor, para o senhor me ligar. Eu acho que essa é uma oportunidade que Deus está dando para nós. O vírus é esta oportunidade onde a gente está priorizando devoção, compartilhando recursos e aprofundando relacionamentos. Aprofundar relacionamentos é lembrar que pessoas são mais importantes do que tarefas, que o relacionamento com gente vale muito mais do que a nossa entrega desmedida e frenética à produção material. Então vamos guardar no coração essas oportunidades que Deus está nos dando através deste vírus, desta pandemia. Eu já estou passando do meu tempo, mas vou concluir aqui agora. Verso 9, Jesus diz que o gesto da mulher de extravagância, o gesto profético, o gesto de adoração foi tão relevante que ela seria lembrada onde quer que se contasse essa história. Então, contrário, oposto às críticas daqueles líderes religiosos ou dos discípulos de mente matemática que não entenderam o gesto, Jesus está falando que ela fez foi tão importante que está deixando um legado. Ela vai ser lembrada. E assim, a nossa devoção a Deus, o nosso testemunho de adoração, a nossa extravagância, quando a gente não vive apenas na matemática, na conta, mas a gente pega o que tem e coloca também nas mãos de um Deus que pode multiplicar para que a gente compartilhe. Quando a gente vive nesta união entre a sensatez responsável do meu dia a dia, mais o risco, não vou dizer irresponsável, mas o risco ousado de pela fé fazer mais pelo Senhor, quando a gente junta essas coisas, o que Deus vai fazer através de nós deixa um legado. E é importante que os nossos filhos vejam esse legado, o legado da nossa adoração a Deus. É importante que os nossos familiares vejam esse legado. É importante que o nosso ciclo íntimo de amizades vejam esse legado, olhem para nós e cumpram o que está lá no Sermão do Monte, quando Jesus diz que somos o sal da terra e que a gente tem que botar a mão na massa, salgar o mundo, iluminar o mundo em trevas. Ele diz, portanto, realizem as vossas boas obras, façam em nome de Jesus aquilo que ele os chamou a fazer, porque ao olharem para vocês e verem as suas boas obras, o mundo vai dar glórias ao Pai que está nos céus. Então Jesus está dizendo, essa mulher fez algo tremendo e quem olhar para ela vai registrar e será lembrado aqui para as futuras gerações o que ela fez. Então que a gente tenha essa atitude de agir de maneira extravagantemente linda perante o Senhor, que a nossa adoração, que a nossa entrega tenha este caráter de fé, de extravagância. Amém, queridos? Por fim, fica a conclusão. Eu preciso reler o verso 10 com você. E o verso 10 do capítulo 14, para quem pegou aí andando o barco, né? Marcos capítulo 14, verso 10, diz assim: Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A proposta muitos alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim ele procurava uma oportunidade para entregá-los. O que está em jogo aqui agora é a traição de Judas frente à ação dessa mulher. Até então a gente vem falando da ação da Maria, mas a traição de Judas é o que termina aqui o texto. E você sabe já pela tradição, o relato bíblico nos conta que ele vendeu Jesus, né? Vendeu entre aspas, ele fez um acordo com os líderes religiosos da época no valor de 30 moedas de prata. O capítulo 21 do livro do Êxodo está trazendo uma série de leis de como pessoas que tiveram prejuízo em sua propriedade deveriam ser recompensadas ou compensadas. E lá no capítulo 21 diz que 30 moedas era o valor de compensação caso um boi ou um animal ferisse o escravo de alguém. O dono do animal deveria compensar o dono do escravo em 30 moedas de prata.
O capítulo 11 do profeta Zacarias vai dizer também que 30 moedas de pratas é uma visão, é uma visão que Deus está dando ao profeta Zacarias ali, e é um texto muito alegórico, mas diz que 30 moedas de prata foi o preço estipulado pelos serviços do pastor rejeitado por Israel e pelas nações. E aí você contrasta isso com os 300 denários que valiam o perfume que a Maria derramou sobre a cabeça de Jesus. Não é o meu objetivo aqui comparar 30 moedas de prata com 300 denários. Não nos interessa o que vale mais. O que interessa aqui é que Judas tinha um propósito em seu coração, Maria tinha outro. Judas era descendente de zelotas. Os zelotas eram aqueles do partido judaico que queria impor a revolução contra Roma pela força e pela espada. Acreditam os historiadores que Judas entregou Jesus para que, quando os guardas viessem até Jesus, a revolução em si iniciasse. Era como se Judas estivesse dizendo o seguinte: olha, está demorando muito nessa conversada aí de amor, de amar o próximo, está demorando muito, vamos dar um gás aqui. E ele entrega Jesus para que o circo pegasse fogo e para que a revolução começasse. Pedro, mais ou menos, é da mesma linha familiar aí dos zelotas. Você vê que quando os guardas chegam no Getsemane, Pedro pega a espada e corta a orelha do Malco, que era o servo dos guardas. Então, queria-se criar este clima briguento para que a revolução contra Roma começasse. O Judas estava imbuído de fomentar esta revolução. Ele queria fazer a conquista do reino do seu próprio jeito. Ele queria cumprir o seu propósito e ele ia lucrar com isso. A Maria não. A Maria tinha um outro propósito em seu coração, que era honrar Jesus. E ela faz isso do jeito de Deus. O jeito dela talvez não fosse querer ser usada para preparar o corpo de Jesus para o sepultamento. Mas ali ela não está para fazer o que ela quer, ela está para fazer o que Deus quer. E o que Deus queria profeticamente naquele momento era ilustrar este símbolo de que a morte de Jesus estava próxima, e Jesus deixa isso muito claro. Então Maria quer honrar a Jesus fazendo do jeito de Deus, cumprindo os propósitos de Deus. E ela não vai lucrar com isso, ela vai pagar por isso. Ela abriu mão do seu frasco de nardo puro. Então olha que bonito isso, gente. Um convite que esta palavra nos traz para pensarmos em que resposta nós damos ao momento em que estamos diante de Jesus. Nós estamos agora num momento importante, onde Deus nos chama cada vez mais para perto dele, para estarmos priorizando devoção, para que a nossa mente esteja focada naquilo que ele quer nos falar e nos levar a fazer. Que resposta nós vamos dar? Vamos continuar querendo fazer do nosso jeito, usando as nossas ferramentas e as nossas estratégias para que no final tenhamos algum ganho com isso? Ou vamos abrir mão de tudo e dizer: Senhor, é do jeito da Maria lá, que quis fazer usando as tuas estratégias, por mais que ela nem entendesse, ela não entendeu na hora que estava preparando o corpo de Jesus para o sepultamento. Ela simplesmente foi e obedeceu. Então, Senhor, é do jeito da Maria, obediente, extravagante porque ama, e quem ama se dá muitas vezes mais do que tem. É do jeito da Maria, obediente, extravagante, pagando por isso, abrindo mão de recursos pessoais, mas deixando um legado para que o nome de Jesus continue avançando. Que resposta você dá a esse momento agora? É a resposta de Judas ou a resposta de Maria? Pense nisso e que Deus te abençoe poderosamente. Vamos orar? Feche os seus olhos aí e vamos nos colocar na presença deste Deus que nos ouve. Senhor, nós oramos acreditando na tua presença, acreditando no teu poder e acolhendo em nossos corações o poder da tua palavra agora, Senhor. Por isso nós te pedimos, Jesus querido, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do nosso mundo, Senhor, nesse tempo de tanta confusão, neste tempo, ó Deus, onde começamos a conhecer os nomes das pessoas que estão indo a óbito.
São tempos difíceis, em que pessoas estão perdendo seus empregos, em que gente está desesperada pensando como vai pagar as contas. É um tempo, Deus, em que tanta confusão tem sido alardeada aí pela internet, Deus. Tem tanta gente confusa. Deus, tem tanta gente, meu Deus, sem saber o que fazer e para onde ir. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que o teu povo se levante com sabedoria, cheio, ó Deus, de Bíblia na cabeça e não de religiosidades. Que o teu povo se levante cheio do teu espírito, que é um espírito de generosidade. É um espírito, ó Deus, que une a sensatez à ousadia. Que sejamos sensatos, mas que sejamos ousados. Que tenhamos sim, ó Deus, a matemática responsável em mente, mas que tenhamos, ó Deus, a fé que nos faz dar um passo além da matemática. Deus, em nome de Jesus, eu oro por vidas que estejam com o coração em paz agora pelo poder da tua palavra. É o que te pedimos e te agradecemos, e como povo do Senhor dizemos juntos, amém e amém. Aleluia! Amanhã vou falar sobre o medo da morte. 9h30 da manhã, eu e o psicólogo Erasmo Ruiz vamos conversar sobre esta realidade que nos amedronta, mas que oportunamente na semana da Páscoa precisa nos lembrar que na ressurreição de Cristo a morte já não é mais inimigo. Então vamos falar sobre o medo da morte na pandemia. Amanhã, 9h30 da manhã, aqui no meu canal. Que Deus te abençoe e até sexta-feira com o nosso próximo estudo bíblico da Páscoa. Amém? Até lá e um forte abraço.